A história judaica do povo de Israel inicia-se, segundo a Bíblia, com a história do patriarca Abraão. Abraão, vivendo em Ur da Caldeia, recebeu o chamado de Deus para que fosse em busca de uma terra nova, onde jorraria leite e mel. Abraão larga tudo, pega a sua parentela e as suas coisas, os seus objetos pessoais e sai em busca desta terra. Junta toda a sua tribo, eles eram nômades, né? E sai em busca desta terra. E Abraão, né, teve a sua descendência, Isaac, Jacó, e a partir desses dois membros e entes da história, começa a se desenvolver a história do povo palestino. Uma história de intrigas, uma história de discussões políticas, de brigas por território, de questões agropecuárias e tantas mais questões que vão se apresentando todas no livro, na narrativa do livro Gênesis, da Bíblia Sagrada. E ainda assim, falando sobre Abraão, sua descendência, nós temos a história de seus filhos, né, que são muito importantes assim para os dias atuais, Isaac e Ismael. Ismael foi filho de Agar, né, a escrava de sua esposa. Posto que Abraão não podia ter filho, então se permitiu que ele, né, se alinhasse a Agar no intuito de ter o seu filho, o seu herdeiro, sendo que Sara, sua mulher, já era de idade assim bem avançada e não poderia ter filhos. Então, nesse interstício, nessa história, o Senhor manda anjos visitar Abraão. E nessa visita, eles dizem que Sara também daria luz a um filho, do que ela escarneia e não acredita. Em seguida, né, passado algum tempo, ela vem engravidar e vai ter o seu filho, o primogênito, Isaac. Então, a partir daí, com a convivência de ambos, muitas coisas passam a não ficar boas, né? Na relação entre a mulher e a sua escrava Agar. Então, Abraão decide, né, mandar o seu filho Ismael, né, para um outro lado, para uma outra região. E Isaac para a sua determinada região e é considerado o seu herdeiro. Então, nesta divisão, vai se começar a disputa entre ambos, né? Os descendentes de Ismael daria vazão a outros povos, né? E o de Isaac ao povo judeu. Numa época de seca muito grande, né? Passado algum tempo, já por volta do século 10 ou 12 a.C., Israel é tomado pelos babilônios e começa então a escravização desse povo. Foram 400 anos de prisão, de escravização, até que o Senhor faz nascer Moisés, né? Moisés é o indicado por Deus para promover a liberdade do povo judeu. E assim acontece. Libertados dos babilônios, eles iniciam uma nova trajetória de vida. Mas nessa trajetória de vida, ainda é muito comum as questões de terra, de propriedade, de disputas. Então, não é um povo assim que viveu em paz. É um povo que viveu com base em muitos embates, com base em muitas lutas. E nessa consolidação, nessa liberdade, né, eles passam por várias fases políticas. Primeiro vieram as fases dos juízes, né, onde era escolhido um juiz e aquele juiz organizava e administrava aquela tribo. Depois passamos também para a fase monárquica, né? Nós nos lembramos muito bem das histórias do rei Davi, do rei Salomão e do rei Saul, né? E a partir desses reinados, como eles se afastaram assim dos mandamentos de Deus, como está descrito na Bíblia, no Pentateuco, como eles se afastaram, era como se Deus tivesse os abandonados e eles caíram em várias contradições.
O fim do reinado do rei Salomão marca assim uma época de grande descontentamento entre aquele povo. Tanto é verdade que o reino se esfacela, se divide em dois, Israel do norte e Israel do sul. O reino de Israel, a sua capital era Samaria, e o reino de Israel do sul era Judá. Então eram 10 tribos de um lado e duas tribos de outro lado. Mas a situação entre ambos, né, por conta das questões militares, das questões sociais, foram se desgastando ao longo dessas divisões. Essa divisão ela veio assim enfraquecer o Estado de Israel, se é que a gente pode dizer Estado, mas aquele território daquela época. E em razão disso, como era uma área de terra assim muito cobiçada e o povo daquela época, naquela região da Mesopotâmia, que ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, era uma disputa territorial assim muito grande pelas cidades ou coisa que o valha. Então fica tudo muito enfraquecido e começa a destruição e a invasão dos novos povos. Então, o reino de Israel foi destruído pelos assírios no ano 772 a.C. e o seu povo foi levado ao exílio, ao esquecimento, né? Mais de 100 anos depois, a Babilônia conquistou o reino de Judá. E aí também é um novo sofrimento desse povo, que já tinha passado pela escravização do povo do Egito, agora pelos assírios e em seguida pelos babilônios. Então, pessoal, pelo que nós falamos até agora, já deu para você compreender que é realmente um território muito conflituoso, desde o seu nascedouro, desde a época do patriarcado. Então, a partir daí, com essa série de consequências e ações ao longo das décadas, dos milhares de anos, o que acontece com a descendência de Ismael e com a descendência de Isaac, né? Os muçulmanos se dizem descendentes de Ismael e os judeus se dizem descendentes de Isaac. Vem do mesmo tronco que é Abraão. Mas aí, a partir daí, gera aqueles conflitos todos religiosos. Há muita incoerência, há muita polemização, há muita falta de respeito nessas relações todas, né? Então, com essa história toda, essas consequentes invasões, né? Isso tudo gerou um conflito muito grande. Isso tudo vai redundar também nos conflitos atuais entre o Hamas e a Palestina. E verdadeiramente, além dessas questões históricas e políticas, quais são os outros elementos, as outras situações que levaram a esse enredo de guerra, a esse triste conflito? O território da Palestina era parte, né, do Império Otomano, já depois assim de uma outra invasão pelos turcos otomanos, né? Eles estavam assim até o final da Primeira Guerra Mundial, época em que ocorreu a primeira emigração dos judeus. Os judeus, né, em outros estados, em outros locais, tinham essa vontade de voltar para a sua própria terra, porque estavam exilados, ora por um, ora para o outro. E nesse último caso aqui que eu estou falando, né, pelos turcos otomanos, a região era toda dominada. Após o desmantelamento do Império Turco-Otomano, a região da Palestina passou a ser dominada pelos britânicos. O Reino Unido, né, foi constituído proprietário, senhor daquela localização, daquele espaço. E para compor também esse quadro, eu vou colocar aqui na tela para vocês um mapa da região em conflito. O que pertence ao Estado de Israel, onde está a faixa de Gaza, Cisjordânia, etc. Todos aqueles estados que compõem aquela região turbulenta. E nessa guerra, nesse conflito, também é importante ressaltar, que eu não havia dito ainda, é com relação à influência internacional sobre um lado e sobre o outro, né? As duas partes do conflito, elas gozam de apoio de potências regionais e globais em suas reivindicações.
O Estado de Israel, até os últimos 3 anos, estava isolado, sem suporte regional. Todavia, desfruta de apoio quase incondicional dos Estados Unidos, com ajuda militar, política, econômica e financeira. A União Europeia tende a seguir a mesma linha, reafirmando seu suporte após os recentes atentados do Hamas. O fato é que esses países têm se colocado de lado de um ou de outro. Apesar da Palestina ter apoio da maioria das populações árabes, o amparo político e militar das potências regionais árabes é mitigado devido às rivalidades entre as nações da região. O Hamas, por seguir a linha doutrinal da Irmandade muçulmana, é mal visto em monarquias do Golfo. Além disso, o fato de receber apoio do Irã é mais um motivo de resistência por parte daquelas lideranças. Como ilustrado, uma das mudanças em curso, a Arábia Saudita, fiel aliada dos Estados Unidos na região durante décadas, tem se aproximado dos BRICS, no seio do qual foi recém-aceita, assim como o Egito e o Irã, rebatendo as cartas daquelas rivalidades globais da região. Bom, então assim, conforme vocês puderam observar, é uma região conflituosa, né? E nós temos assim as grandes potências apoiando um lado e outro. Mas o fato é que quem sofre é a população, a sociedade civil, que está alheia a essas questões políticas, territoriais, né? E econômicas. E a gente torce para que essa guerra chegue ao fim. Vai ser um pouco difícil, mas por conta das questões que envolve, uma história que demanda assim há 4.000 anos, inclusive antes de Cristo, mas a gente não pode perder a esperança. A gente pede, né, e espera que a ONU consiga, de uma forma ou de outra, aliada com outros países, a construir, né, um processo de paz, ou ainda, né, a mitigar, a conseguir mais espaços humanitários para ajudar esse povo que sofre, tanto de um lado quanto de outro.